Salve galera internauta, vamos conversar agora com o artista e estudante de design gráfico Jackson Piovesan. Já morou em diversas cidades do estado, como Palmeiras das Missões e também outras cidades do estado, e na chegada a Pelotas se envolveu com diversas formas de arte, inclusive o desenho, pintando, desenhando pessoas na praça, entre outros trabalhos que ele vai nos contar agora com exclusividade no Quindim Cultural. Seja bem-vindo, Piovesan, satisfação. E aí, cara, tudo bom? Tudo tranquilo. Eu agradeço. Quando é que começou esse teu interesse pelas artes, mais especialmente pelo desenho, lá na tua cidade natal, na tua infância? Conta pra nós um pouco dessa primeira parte aí. Primeira incursão no desenho, assim. Exatamente. É divertido porque uma das coisas que sempre chama atenção, assim, né, principalmente quando você é criança, é o desenho animado, assim. Sim. É o cartoon, é aquela coisa que passa na TV, é os desenhos japoneses que passava quando eu era moleque. Mas pra mim, isso ainda sempre pareceu muito abstrato, assim, sabe? Porque tipo, meu, tá se mexendo o negócio, como é que eu vou fazer isso? Não sei fazer, não dá. Eu não conseguia nem pensar como é que era. O que eu acho que me despertou, assim, tipo, dá pra fazer isso, sabe? Então essa é uma coisa. Foi um dia que eu fui com meu pai numa livraria, assim, que até então eu lia muito, era o que eu conhecia de entretenimento, assim, eu aprendi a ler, eu devia ter uns 5 anos. Ah, foi precoce então o processo de leitura, meu pai processo me de ensinou em conhecimento? casa, assim, meu pai era agricultor e ele chegava em casa à tarde, assim, fazia jantar e aí sentava comigo na mesa. Ele me ensinou a fazer conta, todas as operações básicas e a ler e escrever em casa. E aí eu derreti tudo, assim, era livro, era jornal, era revista, tudo que tinha em casa eu lia, assim. E aí um dia meu pai decidiu que ele ia me levar numa livraria comprar um negócio pra mim, né? Uma revistaria. Eu sei que a gente chegou lá assim... Banca de revista, de jornal e tal? Era cidade pequena, né? Sim. Isso foi na época que eu morei em Taquaria, uma cidadezinha com 30 mil habitantes, assim. Acho que tinha uma livraria na cidade. Era um quadradinho, assim, fechadinho, tinha o lugar onde ficava ali o atendente e as revistinhas na parede, assim, os livros, as coisas. Claro. E aí eu cheguei lá, eu olhei num cantinho, assim... E tinha uma revista em quadrinhos ali, um personagem assim, daqueles da televisão, acho que era o Samurai X na época. E aí eu olhei aquilo e eu disse, mas como que... Isso aqui é da televisão, né? Como é que tá aqui no papel? E aí eu abri, eu olhei assim e era uma história ali, né? Foi algo impressionante, que nem tu acreditava. Sim, não, eu não entendi, tipo, porra, era uma história parecida com aquelas que tinha na televisão, só que ali no papel, sabe? E aí eu disse, pai, explodiu assim minha cabeça, sabe? Aí eu tenho... de moleque, assim, um monte de caderno que tem desenho de personagem de joguinho, de personagem de desenho animado, de coisa da minha cabeça, tudo. E aí começou a partir daí, assim. Sim. E quais foram também as tuas outras inspirações, além dessa questão da TV, do próprio quadrinho? Quais também te nortearam para o teu trabalho atual, digamos assim, que ajudaram nessa inspiração maior? Cara, eu acho que aí, né, porque meu trabalho tem muito uma coisa de olhar pro dia a dia, assim, olhar pro cotidiano. Tipo, olha aquela cadeira ali, velho, tá ali parado o dia inteiro daquele jeito. É massa aquela cadeira. É mais ou menos... banco de praça, algo assim. Uma pessoa que tá sempre no mesmo lugar, ou até uma pessoa que nunca tá naquele lugar e que sem querer passou ali hoje, sabe? Que tem muito essa coisa do cotidiano, da vida, do dia a dia. E aí tem várias grandes influências assim para esse tipo de olhar. Sim. Mas uma que eu acho que é bem importante assim para quando eu comecei a olhar o cotidiano foi um quadrinho também, que nem é um quadrinho tão sobre a vida cotidiana, mas que ele fala da vida de um cara assim, que é o It's a Bird, que é um pássaro. Que legal. Que é sobre um quadrinista, que é um trabalho autobiográfico de um quadrinista. Acontece. Que ele tá falando da vida dele e de quando o editor dele pede pra ele escrever o Super-Homem, assim. Certo. E ele vai falar do casamento e tudo mais. E aí um dia eu me interessei, assim, foi uma das coisas que eu li e eu terminei de ler, assim, eu falei, agora eu vou sentar e vou pensar um pouquinho, sabe? Eu pensei um pouco na história. Eu dei de cara com algumas outras coisas autobiográficas também, com alguns outros dramas, algumas outras coisas sobre a vida. E aí eu disse, se eu for fazer um negócio, é isso que eu vou fazer, assim, é esse olhar que eu quero ter, é pra cá que eu quero me virar, assim. Sim. E falando um pouco do cenário artístico da cidade, como é que tu vês esse cenário artístico visual em geral em Pelotas, já que tu passeia, vivencia, tens colegas já atuantes e tal? Sim.
Então, aqui em Pelotas, na verdade, é bem variado e eu acho até meio disperso às vezes, assim, sabe? Que tá cada um lá no seu canto, pá, tem o cara que tá lá... Fazendo a sua arte, muitas vezes. Fazendo o seu trabalho, sabe? Aí, tipo, esse cara tá vendendo de um jeito, tá colocando num lugar, mas aí tem o outro cara lá do outro lado da cidade, lá no Laranjal, que faz um negócio parecido, mas esses caras nunca se encontraram, sabe? É verdade. Eu sinto um pouquinho de falta, principalmente com essa ideia do quadrinho, assim, de um meio um pouco mais unificado até, um lugar para, se fosse um lugar para mostrar, um lugar para vender, uma feira, porque eu sei de um monte de gente que tá fazendo, assim. Sim, sim. Inclusive ontem eu descobri mais um cara que tá fazendo e que eu não sabia que ele fazia, mas tipo, ele jogou lá na internet uma zinezinha de 10 páginas. Conversamos ontem, inclusive, com o Rafael Santos, que é um grande colega de vocês aí, que falou da questão dos quadrinhos, agora ele tá também enveredando pra área da charge mais crítica, então é outro grande iniciante aí da cena. E aí às vezes eu acho que faz uma falta de juntar essa galera, sabe? Sim, é verdade. Até rolou umas iniciativas com um grupo na internet um tempo atrás, mas não chegou a firmar do pessoal sentar e se encontrar, assim, que eu acho que essa era a parte importante. Foi uma iniciativa que não vingou, então. Foi uma iniciativa que, pelo menos, acabei não participando muito ativamente dela também. Sim. E aí eu acabei não sei se funcionou, assim, mas eu não vi muito desses encontros, assim, essas coisas. Eu lembro que no começo até tava saindo, mas para agora eu acho que já deu uma findada. Com certeza. Professor, pelo fato de a arte ser um instrumento historicamente de resistência e contestação, que realmente a gente tem esse contato, como é que ela pode, na tua visão, contribuir ainda mais para a reflexão e se contrapor aos retrocessos políticos e sociais dos quais vivemos atualmente no Brasil? Cara, eu levo em consideração assim que arte ela é uma mensagem, né? Ela é uma fala, ela é qualquer coisa, ela é uma emoção que tá ali para ser desperta em outra pessoa. Sim. O trabalho, ele só... Meu quadrinho que tá lá em casa, que eu não imprimi ainda e não tô levando pra rua, ele não aconteceu nada com ele. Ele vai ser um trabalho, ele vai gerar uma reação a partir do momento que alguém lê. A partir do momento que chegar em alguém. Então eu acho que o papel da arte nesse caso é de não informar, mas de levar uma reflexão, assim. De provocar o debate, provocar a reflexão. Provocar o pensamento, provocar alguma coisa. Sim. Porque eu acho que o que a gente devia estar fazendo é acessar a população, acessar as pessoas, acessar o público e dizer, olha, isso aqui está acontecendo. O que você pode fazer, o que eu posso fazer, o que estão fazendo. E esse é um modo histórico como vem sendo usado, assim, né? Principalmente na cena mais underground, tipo, de charge, essas coisas de charge, essas coisas de... As zines mesmo, o movimento punk, ele é um movimento de contravenção, ele é um movimento... Até o próprio trabalho que o nosso amigo Jonas Santos faz, o Espírito Livre Dias Rubros, Sim. que está agora, felizmente, numa segunda edição, Sim. E ele está aí também provocando esse debate, claro, focando na questão política e social de Pelotas, mas também isso é macro, Sim. Isso aí é universal. E tem que ter um foco, porque também a gente não pode falar de tudo numa pegada só, né? Tem que focar em algum lugar. E eu acho que o que todo mundo devia fazer, na verdade, que eu acho que a arte pode contribuir, é desenvolver uma consciência política, assim. Porque a gente vem de um grande período onde ninguém fala de política, ninguém sabe o que é política, ninguém... Há não só uma inconsciência política, mas um analfabetismo político por parte até que a gente sempre se contrapõe, é bom lembrar isso, e os internautas sabem disso, de se contrapor ao que os grandes meios dizem, né? Aquela coisa de odiar a política, que o político não presta, que a política enquanto instituição não presta, claro que tem muita coisa ruim, mas não dá pra demonizar a política, até porque nós somos seres políticos, né, Piovesa? Então... Qualquer ação dentro de uma sociedade é, de certa forma, uma ação política. Essa é uma daquelas coisas que nem eu vejo às vezes as pessoas falarem que mas não vamos usar de grande filosofia, vamos só conversar. Mas lógico que é uma parte da filosofia, então você precisa... Já é uma conversa, então. Uma conversa já é quase um debate filosófico, do mesmo modo que quando você fala de alguma coisa da vida em sociedade, já é mais ou menos um debate político. O que falta é, na verdade, as pessoas tomarem... As pessoas não, porque tem muita gente que também tem consciência disso, né? Mas o que falta é ter mais consciência disso e é começar a participar ativamente da política, porque por mais que o nosso sistema de governo não seja uma democracia direta, né? É um sistema representativo,
a gente tem voz, a gente tem que fazer alguma coisa e a gente pode mudar o nosso próprio ambiente também. Não é só em grandes níveis que a gente pode executar alguma mudança também. O pequeno se torna grande, como sempre isso aconteceu. Então, são exemplos passados que a gente vê que podem servir para agora. Sim. Quais outros trabalhos previstos para serem expostos nesse ano de 2017, professor? Ou tu tá preparando, ou ainda não tem nada marcado? Como é que é? Marcado não, porque eu sou uma pessoa... Mas tá em processo, assim. Tá em processo. Não, mas eu tenho agora para esse período, assim, agora próximo mês, na verdade, eu tenho pelo menos uns 2 trabalhos que ficam prontos. Certo. Que é o quadrinho que seria o meu trabalho de conclusão de curso também, porque a princípio eu tô me formando, que é um quadrinho sobre a minha vida cotidiana aqui em Pelotas e sobre algumas das pessoas que eu conheci e que fazem parte do meu dia a dia. Legal isso. É um quadrinho um pouco mais experimental, assim, ele não tem nenhum balão de fala, os personagens se comunicam só com o movimento, é só o desenho mesmo que fala ali, né? Eu só tô mostrando uma história, eu não tô contando ela. Sim. Eu tenho um outro trabalho que aí ele vai brincar um pouco, é um trabalho junto com uma amiga minha, com a Karina, que a gente foi viajar agora, a gente fez um mochilão. E a gente fez algumas apreensões, assim, tipo, tava sentado acampando embaixo de uma casa e aí, vamos fazer um desenho aqui. E eu sentei e fiz um desenho. E ela tá escrevendo algumas coisas também, algumas anedotas, algumas historinhas pra levar junto, assim. Essa vai ser uma zinezinha pequena com, eu acho que são uns 8, 10 desenhos e alguns textos acompanhando. Maravilha, que interessante. E pra gente encerrar nossa conversa, professor, pode dar os contatos para o público? Posso. Eu acho que é importante até. Eu tenho... O pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sim. Tem uma página no Facebook que às Pode vezes... falar pra nossa câmera aí, por favor. Desculpa, eu fico confuso com essas coisas. Não, mas fica à vontade. Tem uma página no Facebook que às vezes eu esqueço um pouco de atualizar ela, às vezes ela fica meio parada, mas sempre tem coisa nova, assim, eu sempre que eu lembro eu vou lá e eu ativo, assim, ontem inclusive eu lembrei, eu voltei a postar, hoje tem outra postagem programada até, que eu posto alguns desenhos de coisa que eu tô fazendo em casa, é uma coisa um pouco mais casual, assim. Certo. É um desenho da janela, um desenho de um amigo, e eu vou... Tem várias experimentações com várias coisas, tem coisa digital, tem coisa de caneta, tem coisa de nanquim, tem coisa de aquarela, tem um pouquinho de tudo ali do que eu faço de desenho. E aí, para entrar em contato, pode entrar em contato por lá e tem o meu e-mail também, que eu acho que é legal, assim, que é jacksonpiovezar, sem o N do fim do segundo nome, porque eu esqueci que não tá fazendo, @gmail.com, e aí qualquer coisa dá pra entrar em contato por lá também. Tu tens Instagram e tu postas algo no Facebook, assim? Então, eu esqueci de falar o nome da página, né? Eu disse que ela existe e eu não dei o nome dela. Claro, fica à vontade. Chama Piovas, que é Piovas, que é um diminutivo do meu nome, que alguém inventou uma vez e eu gostei. Faz um nome artístico, digamos Faz assim. Isso. E no momento, assim, eu não uso o Instagram e não uso muito dessas outras... Eu não uso muito de rede social, na verdade, porque eu tô num período onde eu não tenho telefone. E aí o Instagram acho que é uma daquelas redes que você só pode usar se você tem um telefone, eu não sei como... Geralmente é o que acontece. Eu sou um alienígena da tecnologia social, assim, então eu não sei muito como funciona. Mas eu tô em processo de arrumar essas coisas porque eu sei que é importante, assim, até pra mostrar o trabalho. Sim. É uma importante meio de divulgação. Sim, é uma ferramenta de divulgação. E agora no Quindim Cultural, claro. Agora no Quindim Cultural. E mês que vem, no próximo, vocês provavelmente podem me encontrar na Praça Coronel Pedro Osório com umas revistinhas impressas na mão. Eu não sei se eu vou vender, se eu vou trocar por colaboração espontânea, se eu vou trocar o que eu vou fazer. Vai ser um financiamento coletivo, se não vai ser, a gente vai aguardar e vai destacar isso aí, com certeza vocês vão conferir. Eu penso em um financiamento coletivo também, assim, mas as que é uma modalidade interessante, sim, né? E é muito legal, porque é muito mais livre do que para editora, é muito mais tranquilo e também você... É um contato muito, muito especial com quem compra o seu trabalho. É assim. uma economia criativa, colaborativa, democrática. Muitos artistas de outros segmentos culturais estão adotando isso aí. Eu acho muito bonito e muito quadrinista mesmo. Tem um monte de gente no Brasil. Vem começando um movimento muito forte de quadrinhos. Mal também, numa época aí, fez isso aí. O Mal tem... Daqui de Pelotas até eu não tenho muito conhecimento, mas tem o Koala, sim, que é o do Mentirinhas, tem o Will, que é um cara que eu conheço também, que também já publicou alguma coisa. E tem muita coisa que às vezes até a gente nem conhece tanto, que é um pessoal mais de nicho, porque... Também o financiamento coletivo ele acaba sendo mais de nicho, né? Essa coisa do underground da internet que alcança mais gente, verdade. Mas é um pessoal que fica mais escondido. Com certeza. Mas tem muita coisa aí, dá pra fazer, sabe? Talvez seja uma das possibilidades eu jogar por isso aí, assim, tentar
Professor, satisfação mais uma vez por ter aceito conversar conosco. Que isso, eu que agradeço, cara. Mais uma vez aí, quando tu precisar, a gente volta a conversar e destacar mais o teu trabalho, inclusive quando já tiver impresso todo esse trabalho. Ah, não, agora, ó, mês que vem, no mínimo, assim, até porque mês que vem eu tô também encerrando esse período de TCC, então ele tem que estar pronto, tem que estar impresso. A gente, se você estiver livre, a gente senta pra conversar e eu já mostro um pouco dele. Com toda certeza, vai ser um prazer. Pô, obrigado então, cara. Então, a entrevista com o nosso amigo Jackson Piovesan fica por aqui, pessoal. Forte abraço e acompanhem as nossas reportagens, entrevistas e o final de semana que está bombando de eventos. Inclusive hoje tem o encerramento do Festival Sesc de Música e nós, é claro, estaremos lá para cobrir. Forte abraço, pessoal, e até mais.